Vírus e a saúde humana. Bom, a grande maioria dos vírus nos causa doenças, porque como eles predam, né, eles capturam as nossas células e utilizam seu metabolismo para se multiplicar, muitas vezes essa multiplicação causa a lise das células, que vai provocar as nossas doenças. Então vamos começar aqui, já que a gente vai falar um pouquinho de saúde, nós vamos falar das relações, dos tipos de palavras que são utilizadas aqui. Agente etiológico. De um modo geral, agente etiológico é quem causa a infecção, tá? Não importa se é um vírus, não importa se é uma bactéria, não importa se é um protozoário, tá? Agente etiológico é o agente, é o organismo que está causando o problema, beleza? Virulência. Virulência você vai entender como a capacidade que ele tem de causar a infecção. Quanto maior a virulência, digamos assim, pela lógica, quanto mais virulento o micro-organismo é, né? Um vírus, por exemplo, mais grave, digamos, são seus efeitos, mais graves são as consequências, os danos ao corpo do ser vivo. Transmissão. Meio de propagação do patógeno. A transmissão, ela dispensa apresentações, né? É de que forma aquele micro-organismo passa de um ser para o outro. Por exemplo, num resfriado comum, numa gripe, num Covid, você sabe que os estudos apontam que os micro-organismos, no caso o vírus, ele sai nas moléculas, né? Ele é dispersado principalmente pelas moléculas de água que saem durante a nossa respiração. O vapor de água que nós liberamos muitas micropartículas, microgotas, perdão, de águas cheias de vírus. Então, isso, ao entrar em contato com um organismo sadio, com uma pessoa que não está doente, ela acaba inalando esse vírus e se contaminando. Então, a transmissão ela vai se dar dessa maneira. Mas tem outras formas de transmissão, como, por exemplo, o HIV. O principal meio de transmissão dele é o quê? A relação sexual desprotegida. Certo? Então, a transmissão nada mais é de como se dá a passagem da doença do indivíduo, do agente etiológico de um indivíduo para o outro. E o hospedeiro dispensa apresentações. Certo? Qual é o tipo de ser vivo que aquele vírus ou aquela bactéria ela vai precisar atacar, qual é o tipo de célula, porque também o vírus ele não ataca qualquer célula do nosso corpo. De acordo com o vírus, normalmente eles têm uma célula muito específica, ok? Doenças emergentes e doenças ressurgentes. Tudo bem, isso é facinho. A gente vê isso muito, nós ouvimos muito esses termos nos noticiários. Certo? Uma doença ela é emergente, uma doença é ressurgente. Não dá para confundir, sabe? Porque a palavra ressurgir, né? Emergir, você vai imaginar surgiu, chegou, emergiu. É a primeira vez que ele apresenta. Né? Aquelas cuja existência não era conhecida no planeta, ou pelo menos na região em que apareceram. Ok? Doença emergente. AIDS, H1N1, gripe do frango, etc. Doença ressurgente, olha, ressurgir é uma doença que já era conhecida, já tinha acontecido, digamos que ela deu uma pausa e de repente ela voltou a aparecer, certo? Ressurgente também chamada de reemergente, as que retornam com força após muito tempo sob controle. Por exemplo, aqui no Brasil não se ouvia mais falar em poliomielite, em paralisia infantil, há muitos anos, muitos anos mesmo, ela era considerada erradicada. Mas por conta dessas campanhas loucas, né, desse pessoal, assim, você tem direito de acreditar no que você quiser, certo? Mas você sabe que começou uma brincadeira na internet de que as vacinas faziam mal e tal, então muita gente acreditou e pararam de vacinar seus filhos. E o que nós estamos tendo agora? Doenças que já digamos, não aconteciam mais porque as pessoas estavam vacinadas, estão voltando. Entre elas, a paralisia infantil, ok? E se o número aumentar muito, doença ressurgente. Tudo bem? Qual é a forma mais eficiente de nós prevenirmos essas doenças? São as vacinas. As vacinas, embora você talvez insista em seguir essas modinhas loucas, principalmente do Facebook, você não pode ouvir um áudio do WhatsApp com uma mentira que você acredita na hora ou um print falso, né? Você é o rei do sprint, não pode ver um print. Olha esse print aqui da Organização Mundial da Saúde, é verdade, ou esse áudio, um doutor médico e tal, nunca é algo oficial, nunca é, mas é sempre um áudio doido, uma notícia maluca, e tu tá sempre acreditando. Tu não tem ideia de como tu me causa desgosto por causa disso. Mas tudo bem, você é livre, a ignorância ela é uma opção, eu sempre falo. Mas, para Enem, que é o nosso objetivo, né? Para conhecimento, você acreditando ou não, isso é uma escolha sua, é você que vai morrer, não eu. As vacinas, elas são as formas mais eficientes de prevenir. Tudo bem? Olha, as mais eficientes soluções médicas
para as doenças virais são, até agora, as vacinas, para prevenir as infecções. E, claro, a vacina vai prevenir e nós temos as drogas. A palavra droga aqui aplicada, droga, gente, é qualquer medicamento. O medicamento, ele é uma droga. Tá? Você tem muito essa coisa, essa palavra droga como algo ilícito, mas existem as drogas lícitas, depois a gente pode comentar isso numa boa. Mas qualquer medicamento, ele é considerado uma droga. Tá? E vão tratar os sintomas. Beleza. Basicamente, uma vacina, galera, é o seguinte, de uma forma bem resumida, tá? Primeiro, depois a gente vai pegar aqui o esquema, só quero que entenda mais ou menos como é que funciona uma vacina. Vamos imaginar que esse vírus, isso é resumido, não é assim que acontece sempre, tá? Tá aqui um vírus, ele causa uma determinada doença. Vamos imaginar, sei lá, ele causa um tipo de hemorragia. Nada letal, não vamos ser... O pessoal já está muito assustado mesmo. Causa um tipo de hemorragia, certo? Então, o que é feito normalmente? Normalmente, nós vamos pegar esse vírus, ele vai ser atenuado. A palavra normalmente é essa, vírus atenuado. O que é um organismo atenuado? É um organismo que ele é incapaz de causar a doença. Ele é o micro-organismo que causa a doença. Está aqui, na minha mão, ele vai causar a doença. Só que eu congelo, descongelo, aqueço, esfrio, dou choque. Eu dou um jeito de deixá-lo tão abatido e fragmentado, ok? Tão fragmentado, que ainda é ele, porém, ó, ele é incapaz de causar a doença, ele está muito danificado. E ele é injetado nas pessoas, certo? Fragmentos dele, etc. Básico, calma. Ele é injetado numa pessoa. E ao ser injetado na pessoa, o seu sistema de defesa não consegue perceber se aquele micro-organismo está ativo ou inativo. Ele apenas visualiza o quê? Um inimigo. E ele vai criar todo um exército de defesa ao redor. Ele vai criar todo um conjunto de anticorpos para te proteger. Assim, né, ou seja, o seu corpo foi estimulado a produzir anticorpos por um organismo que estava atenuado, que não ia te fazer mal. Se um dia, Deus o livre, você entrar em contato com um organismo inteiro, ou seja, ele está ativo, ele pode te fazer mal, dificilmente você vai ficar doente porque o seu corpo já está imunizado. Você já recebeu um alerta, um aviso prévio, ok? É como se fosse uma guerra. Digamos que um determinado país pretende invadir o outro, certo? Se por acaso alguém do país que vai invadir conseguir avisar o outro país que haverá uma invasão, esse país se prepara, ele se arma todo, certo? Quando houver o ataque, haverá uma defesa. A vacina é a mesma coisa, a vacina é um aviso da doença, né? A doença vai ao seu corpo, no caso, é colocada lá, fragmentos indicam, olha, nós temos um inimigo que poderá atacar. Vamos preparar todo um exército de defesa, e se por acaso um dia esse inimigo vier mesmo, já haverá quem o elimine. Tá? Isso é bem simplificado. Não funciona assim de uma forma tão fácil, senão todas as doenças teriam cura, né? O Covid já estava curado, a AIDS já estava, HIV já teria sido eliminado. Não é, estou falando só de uma forma geral como é produzida uma vacina. Agora sim, agora que você está tendo essa ideia, vamos para cá para o esquema e vamos ler junto, ok? Toda vacina é feita, olha aqui, ó, de uma parte de micro-organismo, no geral uma proteína, ou do micro-organismo inteiro, enfraquecido ou atenuado, como eu te falei. Então, vamos lá, tá aqui a sua seringa, partes do micro-organismo enfraquecido ou atenuado. Então, o que ele vai injetar na pessoa é o micro-organismo mesmo, é o que faz mal para ela, porém, fraquinho, não vai causar mal, no máximo vai dar uma febrezinha, alguma coisa, tá? Olha aqui, número 1. A vacina é fabricada com partes do agente infeccioso ou com versões mais fracas do micro-organismo. É injetada na corrente sanguínea. 2. Os antígenos da vacina são reconhecidos. Antígeno você vai traduzir como as proteínas do micro-organismo. Afinal, ele não está todo quebrado ou enfraquecido, mas as proteínas dele estão lá. E elas são reconhecidas, certo? Pelo seu organismo. Um recado chegou, né, do inimigo, chegou no seu corpo. Olha, tem esse vírus ou essa bactéria que causa tal mal. Ela não vai te causar doença, mas o teu corpo reconhece as proteínas, reconhece os antígenos. Os glóbulos brancos dão início à produção de anticorpos. O seu exército pessoal, né, o seu exército interior, ele vai começar a produzir vai organizar toda uma defesa, certo? Que produzem anticorpos que atacam os antígenos. São criadas as células de memória. É mais ou menos assim. O que seria uma célula de memória? Aquelas células que foram produzidas para aquele determinado
patógeno para aquele determinado micro-organismo, graças à vacina, via de regra, elas te acompanham para o resto da vida. Por isso que determinadas vacinas você toma apenas uma vez e pronto, né? São micro-organismos que não mudam tanto, então tomou aquela vacina, teu corpo cria o anticorpo vai estar lá esperando. Não vai criar um campo invisível ao teu redor, um campo de força, não. Você vai continuar entrando em contato com esse micro-organismo, com esse vírus, com essa bactéria, etc. Só que ao entrar no seu corpo, já tem um exército esperando por ela e vai destruí-lo. Por isso que a gente chama de, como é que eu vou dizer assim, são células de memória, mas ela tem outro nome que eu não estou lembrado qual é. Sistema, são células de defesa, sistema não estou lembrado agora, mas assim que eu lembrar durante a nossa aula eu vou comentar com você. Certo? Então, aqui no esquema do meio, né, você tem, olha, os anticorpos sendo produzidos, ativados graças ao micro-organismo que foi atenuado, produziu vários anticorpos, e esse anticorpo fica na sua vida. Agora, olha lá, 3. Depois da vacinação, se o antígeno real, ou seja, aquele micro-organismo que causa a doença, de verdade mesmo, estava no ar, né, ele entrar e atacar o corpo, o sistema de defesa, com as células de memória, estará preparado para reconhecer o inimigo e combater. Então, basicamente, gente, uma vacina, eles te expõem à doença em questão, porém sem riscos para você. E aqui a gente abre rapidinho um parêntese para algo que é um grande problema na atualidade com essas notícias falsas que eu te falei, que só tu que gosta, criatura. Tá? Não tem outro ser humano com cérebro no planeta que acredite nessas notícias falsas, só você. As pessoas chegam, eu apliquei a vacina na minha filha e a minha filha tá com febre, tá com tontura, tá fraca, tá chata. Aí você vê aqueles pais colocando no Face essa loucura. Meu amor, presta atenção. Se injetaram no corpo da criança micro-organismos que poderiam causar a doença, são micro-organismos estranhos, certo? Como eu te falei, é como se o quartel-general encontrasse aos arredores do acampamento deles só o uniforme de um soldado inimigo. Não é o soldado inimigo ainda, entendeu? Mas é o suficiente para eles entenderem que tem um inimigo por ali. Então eles se preparam. Eles vão fazer todo aquele movimento. Olha, vamos montar guarda, fiquem atentos, mantêm grupos de batida para verificar se não tem mais ninguém ali. Há um movimento. A mesma coisa aconteceu no corpo da pessoa que tomou a vacina. Ao tomar a vacina, certo? O corpo, como você já viu aí no nosso esquema, o corpo reconhece as proteínas, reconhece os antígenos do que estão presentes na vacina, os pedaços, digamos, do que vai causar doença na vacina. E o seu corpo vai se preparar. A febre, ela nada mais é do que um aumento da temperatura e isso favorece a multiplicação das células de defesa. Toda vez que você está com febre, toda vez não, mas na maioria dos casos em que você tem febre, normalmente o teu corpo está avisando que está se preparando para alguma infecção, alguma coisa entrou no seu corpo, certo? Alguma coisa invadiu o seu corpo e aí o seu corpo nada mais faz do que se preparar para a guerra. Então é muito comum, tanto que você pode ver criança quando vai vacinar, né? Quando os pais têm juízo e levam para vacinar, graças a Deus, se você foi vacinado, abrace seu pai e sua mãe. Significa que eles ainda não são loucos, tá? Se você não foi vacinado, fuja de casa por uma manhã, procure um posto de saúde, chega lá, olha, meu pai e minha mãe são meio doidos da cabeça, não batem muito bem, não quiserem me vacinar, eu quero me vacinar. Eles não precisam nem saber, tá? Quando você for vacinado, ou o bebê for vacinado, os médicos sempre avisam, olha, vai chegar em casa, talvez dê um pouco de febre, se der febre, faça uma compressa, talvez a criança chore um pouco, fique irritada, mas isso é normal, é um bom sinal, significa que o corpo está reagindo, ok? Então fique atento, as vacinas são as melhores formas de precaver a maioria das doenças de hoje em dia. Tá? Sem as vacinas, milhões e milhões de pessoas já teriam morrido com certeza. Mas ainda falando sobre vacina, certo? Ao tomar a vacina, você vai ser imunizado, se torna imune àquele agente. Na via de regra é isso. Claro que há pequenas exceções, algumas pessoas, por algum motivo, não têm uma imunidade boa. Lembrando que o seu modo de vida, o seu estilo de vida também influencia nisso, tá? Você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que ter um período de descanso, não se submeter a tanto estresse, tem que aprender a relaxar, curtir um pouquinho. Seu corpo tem que estar descansado para que seu sistema de defesa ele esteja sempre a postos, certo? Em qualquer guerra, os soldados, se eles só batalharem dia após dia, eles entram numa fadiga e se tornam fracos. Eles fazem os revezamentos, você vê nos filmes de etc. lá, há revezamentos constantes, né, ali. Bom, vamos dar continuidade aqui. Então, nós temos dois tipos de imunização, ou seja, formas de você criar anticorpos. Imunização ativa e imunização passiva. Na imunização ativa, né, como você pode ver, há dois meios.
Quais são eles? Bora aqui para a imagem A, aqui lado direito, o bebê. O bebê, olha, o agente infeccioso, ou seja, a doença mesmo, entrou em contato com o bebê. Não foi uma vacina, tá? Ainda nesse primeiro caso, tá? O agente entrou em contato com uma criança, pegou catapora na infância. Se ela pega a catapora que é causada por um vírus, o que acontece? O corpo vai lutar, vai criar um exército de defesa, vai, luta e vence a catapora. Por conta disso, essa criança vai ter digamos assim, esses anticorpos para o resto da vida. Os anticorpos para a catapora, ela ficou imunizada de forma ativa. Como essa imunização ativa se deu? Ela entrou em contato diretamente com o agente que causa a doença, ok? Na situação B, é bem parecida com a A, só que em vez de você esperar a criança ficar doente para criar digamos assim, a imunidade, né, para ela ficar segura depois, você injetou, olha, a vacina. O agente infeccioso está morto ou atenuado. Então, é um tipo de imunização ativa a vacina, certo? Ou você pega a doença, sobrevive, né? Precisa sobreviver para isso. Você vai criar anticorpos para essa doença e vai levar para o resto da vida, né? Graças às células de defesa que tem memória. Ou você toma a vacina, você não precisa ficar doente para criar imunização. A vacina vai te imunizar, porque ela vai estimular seu corpo a produzir os anticorpos, ok? Imunização ativa. Entrei em contato diretamente com o agente infeccioso que ativou o meu sistema de defesa, ok? Na imunização passiva, olha lá o nome, você vai receber esses anticorpos. Primeira situação de imunização passiva. Os anticorpos maternos passam pela placenta ou pelo leite. Ou seja, aquele bebê, ele não entrou em contato direto com o micro-organismo que causa a doença. Ele não produziu aqueles anticorpos, mas ele acabou recebendo da mãe através da placenta ou através do leite materno. Esses anticorpos agora estão no corpo dele. A segunda maneira de imunização passiva, e essa você deve estar acompanhando pelos noticiários, né, que é uma das tentativas de controlar, não controlar o vírus, mas tentar curar algumas pessoas que já são vítimas do Covid, coronavírus. O que eles estão fazendo? Pessoas que já ficaram doentes, como aqui em B, né, já ficaram doentes, elas já têm o anticorpo no sangue, afinal elas entraram em contato com o vírus, o corpo lutou, elas sobreviveram, nem todo mundo sobrevive, mas muita gente, graças a Deus, consegue sobreviver, certo? Ao sobreviver, essa pessoa vai levar os anticorpos no plasma do seu sangue, na parte líquida do seu sangue. Então, o que os médicos falam? Pegam um pouco desse plasma sanguíneo cheio de anticorpos e injetam em outras pessoas. Ou seja, se essa segunda pessoa que ela não tem uma defesa ainda, e ela não precisa entrar em contato com o agente para ficar doente, mas você quer prevenir, eles estão colocando os anticorpos dessa pessoa. Ok? Imunidade temporária também. Não vai durar muito tempo. Porque não é dela, ela não está produzindo. Ela só foi lançada dentro dela. Tudo bem? Então, imunização pode ser ativa, pode ser passiva, e as duas estão relacionadas diretamente aos anticorpos. Bom, nós ficamos por aqui. Eu te agradeço muito, né, digamos, esse momento, esse encontro que nós tivemos aqui, te dar uma ampliada, tá? E vamos ver os próximos vídeos. Eu peço que você fique de olho no canal. Nós temos algumas aulas que podem te interessar. Sempre lembrando que essas aulas são feitas com muita humildade para você. Nunca neguei que é tudo muito amador, é tudo muito feito como dá para fazer, usando celular, usando notes, usando programas gratuitos. Mas eu espero que tenha sido bacana para você e tenha sido útil. Muito obrigado. Até a próxima. O Titio te ama, não esquece disso.